Boa tarde, pessoal. Aqui é o escritor e professor Walter Luiz, ou Walter TK, na live no Instagram. Depois virará um reel do Instagram, um vídeo do YouTube e um vídeo no meu canal do Kawaii. O assunto é esse que vocês estão vendo aí. A caridade nunca foi pauta da esquerda. Isso aí parece ser um clickbait, né? Não, Walter não vai dizer realmente isso. Não, eu estou dizendo exatamente isso. É uma espécie de clickbait no sentido de que é uma frase de impacto que puxa as pessoas que se sentem chocadas. Algumas que não, mas Walter, esquerda, independente se você acha certo, errado, esquerda, tal. Eles sempre falaram sobre caridade, apoio aos pobres. Vai ter esse efeito com certeza. Mas a explicação é simples. A caridade nunca foi pauta da esquerda e eu vou explicar. Antes de mais nada, a gente tem que explicar o que é caridade, né? Caridade, a grosso modo, é amor, né? Mas a caridade que estamos falando não é o amor, necessariamente. É você dar aquela assistência a pessoas necessitadas. No caso, geralmente, pessoas pobres e abaixo da imagem da pobreza, a comida, roupa, dá um sustento para esse tipo de pessoa. E nesse sentido, há uma concepção geral de como se a esquerda, a marca dela fosse o amor aos pobres, a caridade, cuidado com os pobres, porque essa imagem foi atrelada a eles, só que ela é fruto de propaganda. O que não significa, obviamente, que não existam pessoas independente de corrente ideológica, principalmente de esquerda, que se preocupem com os pobres. Essa não é a questão. Eu estou falando de ideologia e por que a esquerda não tem como pauta a caridade aos pobres. Porque a caridade se originou da igreja. A igreja cristã fazia caridade. Alguns ricos também na época de Jesus, mas fazia pelo que lhe sobrava. Enquanto que a caridade da igreja é um mandamento. É uma coisa que Jesus falava. O que não quer dizer que o pobre, que aí já é um dos erros que o pessoal faz nessa situação, que o pobre é o coitadinho, o mansinho e o bonzinho sempre. O pobre é tão pecador quanto eu e você. O pobre tem o amor de Deus da mesma forma do que eu e você. Para Deus não há acepção de pessoas. Deus amou os pobres lá que ele ajudou. Deus também amou o jovem rico e outros ricos que vieram em encontro dele. No máximo ele se lamentou porque um deles foi avarento e não quis saber de pelo menos tentar seguir a Jesus naquilo que ele o pediu. Aquilo era um teste, mas tudo bem. Então, todos são amados iguais. A caridade é um mandamento para que o ser humano, o servo de Deus, não seja avarento, que é o amor às riquezas. Não é que você não pode ser rico, não é que você não pode prosperar. Isso nunca foi o cristianismo, isso nunca foi as palavras de Jesus. Jesus nunca falou sobre você ser um pobre, Jesus nunca falou sobre você ser uma pessoa que sempre tem que ser humilde financeiramente, que a pobreza, que a riqueza é ruim. Não. O que é ruim não é a riqueza, é o amor à riqueza, que é a avareza. Até porque quem tem riqueza, quem é rico, tem mais capacidade de ajudar as pessoas necessitadas. E a caridade era feita independente de faixa etária. Faixa etária não, independente de faixa de renda. Você tinha lá na igreja primitiva o pessoal que vendia propriedade da caridade, outros que doavam, outros que faziam o seu trabalho, o seu serviço e tudo mais. Então, Walter, mas tudo isso explicou que isso tem a ver da caridade nunca ser a pauta da esquerda. Pois bem, a esquerda, que essencialmente é o socialismo, começou sempre naquela coisa de colar nas pessoas que eles consideravam premiados, que no caso era o pessoal proletário. O proletário tem lá as grandes dificuldades dele, as reivindicações deles. Uma classe recém-formada por causa da Revolução Industrial, obviamente, como toda classe, tem as suas dificuldades. E eles, em especial, não havia também questão de segurança trabalhista em relação a segurança no trabalho, de você ter condições mínimas de trabalho, tinha muita insalubridade, que também estava começando as indústrias, né? Tinha começado agora, como é que ia ter? Então o pessoal estava começando a entender como as coisas funcionavam e era complicado para os caras que trabalhavam. Apesar de que era muito melhor para eles do que eles estavam antes. Muitos dos pessoal que trabalhavam nas fábricas, eles eram pessoas de rua, pessoas que passavam carestia e que era isso ou morrer. Então eles tinham melhorado. E a população da Inglaterra ela se multiplicou nessa época. Se tivesse sido só assim, um sofrimento, estavam piores, ou então foi 6 por meia dúzia, eles não tinham multiplicado a população. Multiplicou porque melhorou a vida deles. Mas teve, claro, os seus preços que depois foram sendo melhorados com o tempo. Então a esquerda socialista entrou nisso e aproveitou-se que sempre a esquerda tem aquela
capacidade de pegar nas reivindicações das pessoas, nas coisas que elas estão almejando, invejando e alimentar. Não, você merece melhor, você está aí sendo oprimido, você merece coisa melhor, e aí vai incitando as massas, gera revoltas. E daí vem o Manifesto Comunista do Marx, socialismo, e bababá, etc. E com os pobres não é diferente. Os pobres têm de todo tipo. Tem pobre bom, pobre ruim, tem pobre arrogante, tem pobre humilde. Sim, porque não é porque a pessoa é rica que ela não pode ser humilde. Humilde é um estado de espírito, não é uma virtude, não é uma questão de posse. Pode ter um rico extremamente humilde e um pobre arrogante, um pobre avarento. Tá? Então, a esquerda vai colar nessa classe, porque sempre eles falam pela luta de classe, que a luta de classe basicamente é o quê? Essa visão simplista da esquerda de que o mundo gira em toda a luta de classe. Sempre tem um opressor acima do oprimido, e o opressor é um vilão, um malvado, e o oprimido é um coitadinho. Não só essa visão é errada, essa visão dualista é errada, como o que eles chamam de opressor não necessariamente é mal, e o que eles chamam de oprimido não necessariamente é bom. Depende dos indivíduos, tá? Então, dito isso, a esquerda sempre cola nas pessoas que estão em determinada cultura, determinada situação histórica, que estão sofrendo, para poder colar nelas e incitar elas à revolta. E aí, com isso, eles conseguem capital, eles conseguem apoio. No caso das eleições, eles conseguem eleger candidatos em cima disso. O que, de novo, não significa que não exista algum político de esquerda que se preocupe realmente em fazer, pelo menos, alguma coisa pelos pobres. Mas a ideologia, essencialmente, dos partidos de esquerda é uma ideologia que cola nos que eles veem que tem manifestações, reivindicações fortes de opressão. Seja ela exagerada, seja ela parcialmente verdadeira ou até mentirosa, mas que eles criam. Por exemplo, a mulher é discriminada, racismo, vem tudo em racismo, até nas coisas de raça negra, ovelha negra. Então, não que não existe racismo, essa é uma outra conversa. Então, por isso que eu posso afirmar que a caridade nunca foi pauta da esquerda. A caridade é uma pauta política, não é uma pauta de caridade, é uma pauta apenas classista para tentar cooptar os pobres para o seu lado. E assim eles possam ganhar votos. Tanto é que as medidas de esquerda, com a desculpa de ajudar os pobres, atrapalham os pobres. Como, por exemplo, essa história de assistencialismo, que, claro, você tem casos e casos, você pode ter, por exemplo, o Bolsa Família, quando ele fosse originado, é como se fosse um voucher, uma forma de você impulsionar as pessoas que estão, assim, numa situação complicada. Neres, bom dia. Que estão numa situação complicada, para elas terem um impulso. Tá desempregado, por exemplo, e tal. Mas não é para ficar aí. Nenhuma pessoa sobrevive recebendo sempre assistência ali. Essa pessoa, eventualmente, tem que aprender a pescar. Que o próprio Jesus ensinou isso. Aquela situação lá do imposto, Jesus não deu o dinheiro do imposto na mão do Pedro e eles pagaram imposto. Ele mandou ele pescar. Então, assim, mesmo que a política possa vir a ter a desculpa de ajudar os pobres, até ajude em algum momento, eventualmente ela prejudica. Porque gera mais impostos que aumentam o custo de vida e prejudica os pobres. Aí, Walter, mas aí taxas grandes empresas, grandes fortunas. Aí as empresas saem, tiram seu capital, porque vai ficar desvantajoso para eles. E aí gera desemprego, gera desabastecimento. E aí você tem mais pobres. É assim que aconteceu em todos os países socialistas do mundo. Isso é uma realidade muito simples. E esse povo tem que enxergar isso aí. Ajudar pobre é você melhorar as condições de emprego, principalmente nessa questão do profissional informal, como eles chamam. E a pessoa ter capacidade de trabalhar, ter o seu dinheiro com o mínimo de impostos e poder ganhar pelo seu salário. E serem ensinados a pescar. É isso que resolve, não diria resolve a pobreza, é isso que combate a pobreza. É isso que durante todos esses anos fez o capitalismo motor da prosperidade. Perfeito, obviamente, não é. Mas, diferentemente do socialismo, ele não hipocritamente fica fingindo que está ajudando, na verdade está atrapalhando. Ele pode ajudar, dependendo das suas condições e do seu empenho. E de um Estado que não atrapalhe. Então é isso. Caridade nunca foi pauta da esquerda. Esse foi o meu ponto. Curte, compartilhe. Segue aqui o canal do Instagram. Curte aí meu kawaii, meu
YouTube Escritor Walter TK, o Kawaii também é a mesma coisa. E, como eu sempre digo em todos os meus cantos, a verdade é uma só. Valeu!